Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é hoje é terça-feira, 20 de abril do ano 2021. São exatamente a hora que seus relógios marcarem neste exato momento. Aqui vai tudo bem, graças a Deus. Comigo vai tudo bem. Espero que com meus inscritos também estejam tudo bem, todos felizes e prontos para me dar aquele like tão necessário ao nosso canal. Fazendo aquela inscrição famosa, imprescindível, compartilhando que é preciso e ativando o sininho aí ao lado para poder receber, sempre que eu faço um vídeo, as notificações dele. Entendeu? Esperando de vocês essa compreensão. Bem, para não conversar muito, meu vídeo vai ser curtinho, não sucinto nem exaustivo. Suficiente para que vocês tenham paciência de assisti-lo até o fim. Bem, antes de tudo, devo avisar vocês que muitos pensam que isso aqui que eu tomo é vinho embriagador. Não é vinho embriagador. Isso aqui é suco de uva. Eu compro aquele sachê de 75 centavos, agora R$1, em algumas vendas, no supermercado. E vem vários sabores, vem de groselha, vem de uva, vem de abacaxi, de morango, de laranja, vem de tangerina, vem de uma variedade de maracujá, inclusive uva, que é o que eu mais gosto. Aí muitas pessoas veem e chegam até em seus comentários, fazem chacota dizendo que eu gosto, sou gamado num vinhozinho, né? Por isso que de vez em quando eu estou atônito, embriagado, mas não é não. Não é não. Isso aqui é vinho de uva, que não faz mal a ninguém. Entendeu? Então, se vocês quiserem, compre esse sachêzinho, coloque num litro de água gelada, entendeu? Mexam bem, porque já vem açucarado, e é muito econômico e é delicioso. É muito bom. E esse aqui é da Maratá, que eu considero como sendo o melhor sabor, de uva, Maratá. Sim, mas como eu não vim aqui para fazer propaganda de suco, eu vim falar de coisas, digamos assim, que nos atinge o presente e o passado, que ficou na nossa lembrança. Porque todos nós temos um passado, né? Que já se foi, naturalmente, mas que continua, mesmo distante do tempo, ele continua quase vivo dentro da nossa cabeça, que não permite que esqueçamos do que aconteceu no passado. É certo que alguns episódios, eles fogem à nossa lembrança, mas de qualquer maneira, outros ficam vivos. E, aliás, essas lembranças vêm dos tempos mais remotos da nossa vida. Porque aos 5 anos eu tenho lembrança, como todos vocês têm por aí, de cenas passadas. Naquela idade de 5 anos, eu me lembro de cenas passadas junto com minha mãe, com meu pai, com minhas tias, avós, etc. e tal. E foram cenas reais, inesquecíveis e que perduraram até os dias de hoje. Hoje, com 75 anos, aliás, vou fazer agora no dia 14 de maio deste mesmo ano, 75 anos batidos, completos, né? E sou muito feliz por isso. Agora eu me lembro
que quando eu era adolescente, eu tinha os meus momentos. Como todo adolescente, tem seus momentos de, não sei se é de fraqueza, ou de sacanagem, ou porque querem fazer mesmo essas coisas por instinto, por perversidade, são lembranças do passado. Eu lembro, olha, quando a gente é jovem, não dá muito valor aos idosos. Eu lembro que a juventude, aliás, ela deixa o adolescente praticamente cego, indiferente ao que está se passando em relação à idade, ao tempo. Então ele acha que vai permanecer sempre jovem, que nunca vai atingir a idade velha. Entendeu? Eu pensava o seguinte, quando eu tinha meus 12 anos, 15 anos, 17, 18, eu imaginava que não chegaria a essa idade com tanta rapidez. E olhe lá, as pessoas que vão envelhecendo aos poucos, ela parece que não sente essa transformação. Nem percebemos, nem mesmo chegando diante do espelho, a gente consegue ver que a nossa idade avançou consideravelmente. É preciso que outras pessoas mostrem que já não temos aquela mesma idade do passado. Porque tem muitos idosos que parece que não querem admitir a idade que têm. Principalmente as mulheres. E tem alguns homens também, muito vaidosos, excessivamente vaidosos, que querem continuar com aquele padrão jovem de antigamente. E isso faz com que tanto homem como mulheres caiam no ridículo. Então eu estava falando de jovens que parece que nunca percebem que vão envelhecer. E para alguns jovens, não todos, a idade avançada para eles é um motivo de ojeriza. Tem muitos que escarnecem da velhice, dos velhos. Tem muitos que mantêm distância das pessoas mais idosas. Muitos não querem conversar com velhos. Até mesmo dentro dos coletivos, eu percebo como eles escolhem aonde vão sentar. E muitos preferem até ficar de pé do que sentar-se ao lado de um idoso ou de uma idosa. Geralmente são pessoas jovens que não pensam, que já tiveram 5, 10, 15, 20 anos atrás. E que à medida que o tempo passa, vai nos aproximando cada vez mais da idade. A idade vai caindo, a idade vai apontando impiedosamente, contando os nossos dias atuais. Mas existem as pessoas que nos lembram que já fomos jovens, que já não temos mais aquela idade de antigamente. E então, há jovens desse quilate, que zombam dos velhos, escarnecem os velhos, não é? Tem verdadeiro asco aos idosos. Aqui para nós, eu era uma dessas pessoas asquerosas, pretensiosas, que achava que nunca iria adoecer, que nunca iria envelhecer. Mas eis-me aqui, ainda contando minha história do passado. Com 75 anos, vou fazer agora no dia 14 do mês que vem, de maio. Que hoje eu esqueci de falar para vocês, que hoje é terça-feira, 20 de abril. Terça-feira, 20 de abril do ano 2021. Eu sempre digo isso no começo do vídeo, mas parece que eu esqueci. Hoje eu esqueci de falar. E então, as jovens assim dessa maneira, pretensiosos, que veem nos velhos
uma imagem repelente, imaginando que nunca atingiria essa idade. Mas vejam bem, a velhice, ela é tão sorrateira, ela chega assim de mansinho, mas que nos surpreende, assim de repente, e já percebemos que somos velhos. Mas isso é bom, porque a juventude não é eterna, a velhice parece ser eterna. Só não é eterna, a velhice só não é eterna, porque a morte está aqui, né? Nos subtraindo a vida. Mas graças a Deus por isso. Porque já imaginou se não morrêssemos, se permanecêssemos velhos, cada vez mais velhos, sem vigor, cansados, enfadados, né? Não seria bom andando encurvado, segurando uma bengala, um pau qualquer, seria triste. E tem pessoas que dizem assim, olha, eu quero que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida. Na minha idade, a pessoa deseja isso para outro, é uma morte. Quer dizer, para mim, não é? Porque uma coisa que me amedronta muito aqui não é a morte em si, de maneira nenhuma. É a maneira como ela pode chegar. Como é que eu vou terminar meus dias? Uma das coisas que muito me apavora e me deixa triste é imaginar que um dia talvez eu seja cuidado pelas mãos de outras pessoas, prostrado em uma cama, sem poder me movimentar, sem poder comer com minhas próprias mãos, sem poder me higienizar com minhas próprias mãos e ficar totalmente à mercê de outras pessoas. É isso que me apavora. Mas a morte em si, não. Eu já fiz até um pacto com Deus, não sei se ele aprovou, mas eu falei para o Senhor Deus que, por favor, já que ele é o Senhor de tudo, ele me fizesse esse grande favor. Não permitisse que eu acabasse meus dias prostrado em uma cama. Que ele me tirasse a vida assim, de repente. Como, por exemplo, um infarto. Um infarto, como é que chama? Um infarto fulminante. Um infarto fulminante que acabasse assim de vez, como antigamente as pessoas conheciam como síncope, né? Fulano teve uma síncope, fulano teve uma síncope e morreu. Eu já falei isso para o Senhor Deus. E como ele me conhece desde o ventre da minha mãe, conhece meus pensamentos, meus desejos, controla a minha vida, tanto quanto eu posso permitir, eu possa permitir, porque tem isso. Você permite que Deus controle sua vida, ou do contrário, não permite. Mas se você permite, você é bem abençoado, bem dirigido por Deus. Então eu fiz esse pacto com ele, pedi encarecidamente, de joelho, a todo momento eu peço. Até sentado no trono, fazendo as necessidades fisiológicas, que eu me lembro, eu me dirijo a Deus. E eu sei que isso não é pecado, não é desrespeito a ele, não. Porque somos crianças diante dele, né? E então eu sempre pedi, Senhor, não permita que eu morra prostrado numa cama. Permita outro tipo de morte, mas menos essa aí. Afogado. Oh, glória! Isso me apavora muito. Afogado. Soterrado. Despencando de uma altura terrível, de um prédio, sei lá de que for, entendeu? De faca, objetos cortantes. Não. Tudo bem, uma bala, acabou tudo. Rápido. Mas eu gostaria que nada disso acontecesse. Mas que ele me permitisse um infarto fulminante. E eu seria feliz morrendo dessa maneira. E agradeceria muito ao Senhor Deus, né? Mas, contudo, seja feita a vontade dele. E voltemos ao assunto de adolescentes, jovens, pretensiosos,
que desprezam a companhia dos velhos, das pessoas mais experientes que podem lhes ajudar em momentos difíceis, dando-lhes um conselho. Mas tem jovens também que gostam de conversar com pessoas mais velhas. Tem jovens que elas procuram se aproximar da gente para conversar, trocar ideias, procurar saber, ouvir mais de quem é mais experiente do que elas. Mas já outros é o contrário. A gente vê nitidamente que as pessoas nos tratam como repelentes, entende? Mas isso não me magoa, mas deixa-me meio chateado. Mas também alegre, porque ali o velho, como eu hoje em dia, como sou hoje, fico na expectativa de aguardar, de ver aquela pessoa que nós conhecemos jovenzinha, envelhecer rapidamente, ou aos poucos, e chegarmos um dia a dizer, olha, eu já te vi com a idade tal, bem mais nova, bem mais novo. Hoje, tu estás já com esta idade. Eu já disse isso para pessoas, mulheres, principalmente que a vaidade é maior. Essas jovens que antigamente execravam os velhos, hoje não são execradas, mas eu lembro do tempo em que elas apontavam os velhos com desdém. Elas ficam agastadas, ficam iradas, não querem ouvir, mas tem que ouvir para aprender. Você, jovem, aprenda a respeitar as pessoas mais velhas, porque um dia, se a morte não os tragar, se a morte não os levar, você também serás velho, será vovô, será avó, começando como titia. Titia, vovó, mamãe, etc. e tal. Então, respeite, porque é muito bom a gente respeitar. Respeitar para ser respeitado, entendeu? Então o recado que eu tenho para os jovens de hoje é esse. Não sejam pretensiosos. Lembre-se que a juventude não é eterna. Tanto assim que a Bíblia, Deus diz na Bíblia, eu não me lembro qual é o capítulo ou o livro. Bom, eu não sei qual é o livro, mas está escrito assim. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, dos quais digam, não tenho nele contentamento. Antes que os moedores, caiam. Antes que os teus olhos se embaçem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque, na verdade, lembrando-nos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, é muito importante. É um passo. É uma escada que subimos para a eternidade. Porque quando eu era jovem, lembrei-me dele. Eu lembrei-me do meu Criador quando eu era jovem. É por isso que eu tenho tido vitórias na minha vida, apesar de muitos entraves, muitas coisas difíceis que eu passei na vida. Deus me protegeu de todas elas. Entende? Que um dia eu vou escrever um livro a respeito disso. Aí as pessoas vão ver que eu não estou mentindo. E há pessoas ainda que vão pensar que é mentira minha, que eu acrescentei, fiz acréscimo, essas coisas todas, para parecer ser melhor do que os outros. Não. Todas as coisas, a minha autobiografia, se eu fizer um dia, tiver oportunidade, vai ser assim, sincera. As críticas que as faço, eu as dirijo a mim mesmo. São autocríticas, autobiografia, como eu vejo muitas pessoas fazem por aí. Né? Então, enquanto isso não chega, eu vou aqui lutando contra a morte, ou é contra a vida? É contra a morte, né? Então, lutando, dando conselho a um, conselho a outro, repreendendo aqueles que são os meus netos, meus filhos, para que eles não venham a cair em ciladas
das quais eu já caí quando fui jovem um dia. Quando os pais aconselham os filhos a não fazer determinada coisa, a não andar em certas companhias desagradáveis, homem, mulher, rapazes, jovens, moças, é porque eles temem que alguma coisa de mal aconteça para eles. Eles lembram-se do passado, do que aconteceu um dia quando eles foram jovens. E não quer que isso aconteça com seus filhos, com seus netos, com seus próprios irmãos. Então chega-se à filha, chega-se ao filho e dá-lhe conselho. Olha, meu filho, eu que tenho mais experiência do que você, pode ser até, mesmo que não seja filho nem parente, mas um amigo, filho de um amigo, a filha de uma amiga, talvez até que ela dê mais ouvido ao estranho do que aos próprios pais. Olha, filha, esse rapaz assim não serve para você porque ele tem maus predicados e não é oculto para ninguém. Todos sabem que ele faz isso e aquilo. Então você é uma pessoa de presença, ou mesmo que não tenha presença, que seja uma Cinderela, você é acima de tudo uma mulher e deve prever o seu futuro, cuidar dele. Aquele rapaz não serve para você. Se ela der ouvidos, é como alguém que dá ouvido à palavra de Deus. Tem sucesso, né? Tem vitória. E a mesma coisa serve para o rapaz, para o jovenzinho que está despontando para a juventude, da adolescência para a juventude, e da juventude para a maturidade e assim por diante até a velhice. Se eles derem ouvido, aquela jovem não serve para você, porque é uma garota assim assado. Ouça o conselho dos seus pais, ouça os conselhos dos seus irmãos, dos seus avós, que você vai bem. Quantos sofrem por não ter dado ouvido aos conselhos das pessoas mais velhas, dos seus pais, dos seus avós, da sua mãe, do seu pai, etc. e tal. E acabaram caindo na armadilha do destino, nas mãos de um homem que não sabe tratá-la bem no futuro, que não sabe considerá-la uma verdadeira mulher, companheira. Aí, quando vem o arrependimento, pode até ser tarde demais, porque muitas acabam sendo assassinadas. A mesma coisa pode acontecer com o rapaz. Hoje eu estou arrependido de ter me casado, me amigado, ficado com fulana de tal. Se eu tivesse dado ouvido a meu pai, a minha mãe, isso não teria acontecido. E agora parece ser tarde demais. Mas enquanto não é tarde demais, vocês têm que chegar a uma conclusão, entendeu? Para não cair na cilada do destino, entendeu? Façam isso. Seja um jovem educado, um jovem que lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, para que aprenda a viver muito mais. Respeite seus pais, como a Bíblia ensina. Honra teus pais, para que os teus dias sejam acrescentados. Isso saiu da própria boca do Criador. Se eu sou uma pessoa crente, cristã, que crê realmente na palavra de Deus, eu acredito no que está escrito. Não sou ateu, nunca fui. Entende? Então eu creio muito na palavra de Deus e sei que tudo quanto está escrito ali é para o bem da humanidade, para o nosso bem. Se a humanidade chegasse a obedecer à voz do Criador, nada do que está acontecendo de horrível hoje aconteceria. É porque um assunto puxa o outro. Nos tempos atrás, antigos, quando Deus pedia obediência à população, ao povo, ele dizia... Bom, eu fui interrompido porque a vizinha me chamou aí, eu tive que dar uma pausa e agora eu vou voltar ao assunto. Falava sobre os conselhos que o Deus Todo-Poderoso dava para a população, para o povo. Então ele dizia que se aquele povo obedecesse a ele, nenhuma praga daquelas que acontecia no Egito, que acontecia em toda a terra,
chegaria à sua tenda. Ou melhor dizendo, nenhuma praga chegaria à sua casa. Mesmo que a praga, as doenças, as pestilências, as enfermidades atingissem outras pessoas ao redor, na casa do justo, daquele que obedecia a Deus Todo-Poderoso, não acontecia nada disso. Entendeu? Não acontecia nada disso. Eu lembro de um episódio que aconteceu na queda dos muros de Jericó. Havia em Jericó uma prostituta chamada Raabe que conseguiu esconder os profetas, entendeu? Dentro da sua casa. E quando os vigias subiram para averiguar tudo, ela ela colocou eles dentro de um cesto e fez com que eles escapassem dentro de um cesto do outro lado do muro e assim escaparam. E Raabe foi poupada da queda desse muro por essa ação que ela fez com os profetas de Deus, né? E Deus disse que quando derrubou o muro, que as pessoas que Josué atacou, matou todo mundo. Crianças, animais, aves, tudo foram mortos. Mas Deus disse, menos a casa de Raabe, a prostituta. Aliás, não sei nem se ele usou a palavra prostituta. Ele disse que não atacasse a casa de Raabe, nem sua família. Por quê? Porque Raabe foi conscienciosa, Raabe foi gentil, Raabe conseguiu esconder esses profetas e livrá-los da morte. Deus nunca esquece daqueles que fazem bem aos seus enviados, aos seus queridos, aos pequeninos aqui na terra, não. Quer dizer, se Raabe não tivesse feito esta boa ação, ela teria sido morta juntamente com os outros. Mas, sem saber que estava guardando o profeta de Deus, eu acho, penso assim, ela conseguiu salvar a si e a sua família. Então, para os dias de hoje, parece uma história fantástica, uma história de contos de fadas, mas não, é uma história real. Aconteceu em Jericó. Então, por que eu falo nisso? Porque a obediência de Deus é muito importante para todos nós, sejamos crianças, adolescentes, jovens, maduros, cristãos, velhos, aliás, serve para todos, conselho em geral, generalizado. Como ele não faz acepção de pessoas, ele estende a mão para todos. Entende? Por isso que ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Foi o que eu fiz anos atrás e hoje eu tinha a minha recompensa. Vou fazer agora no dia 14 de maio de 2021, 75 anos. Entendeu? E agradeça a Deus por isso. E você? Tem agradecido a Deus? Não importa a sua idade, não importa o que você está passando, não importa o que você já passou, o que está vivendo atualmente, tem agradecido pelo seu pão de cada dia. Você tem agradecido por ter uma vida decente, por Deus ter livrado você e sua família de todo tipo de mal. Agradeça. E aqui para nós, mesmo nas adversidades, agradeçamos a Deus. Porque a Bíblia diz que o que acontece com o justo, o que acontece com o injusto, acontece com o justo. Então está aí. Por que essa pestilência de hoje em dia, essa viralidade de hoje em dia, essa virosidade de hoje em dia, essa pandemia terrível que parece não ter fim, está acontecendo? Por falta de obediência ao Criador. Acredite quem quiser. Esses letrados, essas pessoas famosas, essas pessoas que não creem na Bíblia Sagrada, não acreditam nisso. Mas creia, você que é simples ou não é simples, é letrado ou não letrado,
é cristão ou não cristão, creia que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Embora haja controvérsia sobre isso por pessoas que acham que são melhores do que as outras, acham que não morrem um dia. Mas a Bíblia Sagrada deve ser vista com bastante respeito. Entendeu? Então, se você fizer tudo isso que eu acabei de falar, se nós fizermos tudo isso que eu acabei de falar, nós seremos felizes. Vamos respeitar os mais velhos, vamos ver que nós que somos jovens, vocês que são jovens, não permanecerão eternamente jovens, um dia envelhecerão se a morte não os tragar, entendeu? Vocês chegarão à minha idade para poderem ser respeitados. Porque naquele tempo, as galhofas que a gente jovem fazia com os velhos, por qualquer motivo, hoje fazem conosco. E se você for um velho, uma velha perspicaz, onde você estiver, você vai perceber, se você fizer alguma falha, que as pessoas estão rindo de você. Porque uma coisa eu lhe digo, quase tudo em jovem é agradável, é bonito, é aceitável. Mas já em nós, na nossa idade avançada, algumas coisas não caem bem. Temos que ser prudentes, temos que saber como agir. Isso é no vestir, é no falar, é no modo de ser. Em todas as nossas atitudes, nós temos que ser precavidos. Temos precaução para não cairmos no ridículo. Então, se vocês gostaram, repito, deem um like. Faça com que meu canal avance um pouco mais, porque até agora eu só tenho 331 inscritos. Eu vejo por aí pessoas com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, até milhão. Entende? Olha, aqui para nós, eu tenho vídeos por aí de mais de 1.000 visualizações, de 1.900 visualizações, 2.000 e tantas visualizações, 4.000 visualizações, 9.000 e tantas visualizações e poucos likes. Por quê? É como o Rafner diz, as pessoas ficam vendo aquele vídeo, ficam vendo, e no final esquecem de dar o like. Então, antes que você esqueça, laqueiem. Laqueiem, que eu vou ficar satisfeito. Faça uma inscrição se não for inscrito. Agite o sininho aí, ó, para receber as notificações. Porque eu vou ficar muito agradecido e Deus há de os abençoar. Porque pode ser que da boca de um velho como a mim, como eu, possa sair uma verdade a qual você está esperando ouvir há muito tempo, que não ouvia da boca de um jovem, de outra pessoa. Isso tudo é possível. É só você ser perspicaz, ser experiente e saber aguardar o momento certo. Ok? Como esse agora. Esse é o momento certo de eu me despedir, dando um abraço coletivo em todos vocês. Ok? Pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã, ó, e sempre. Voilá!